tratar com você. E essa música, ela é bem inspirada naquilo que a gente também vai falar nessa noite. Eu não sei se você na letra, mas tem algo muito interessante nela. Ela fala: Meu orgulho me tirou do jardim. Aleluia. E eu entendo, irmãos, que o orgulho de Adão tirou ele do jardim. Amém? Adão pecou e pecou contra Deus, e Deus, quando vai prestar contas com ele, ele diz: A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Que é isso, irmãos? Colocou a culpa na mulher, não assumiu os seus erros. Isso é uma espécie de orgulho. Então a música diz: Meu orgulho me tirou do jardim, mas o teu é o amor, trouxe já. Mas isso. Mas tua humildade colocou o jardim de volta em mim. A humildade de quem? A humildade de Cristo. A Bíblia diz que ele se humilhou da forma, assumiu a forma de servo, de figura humana, e entre até a morte e morte. Um perdeu e outro trouxe de volta. Amém? Adão perdeu lá no Éden. Jesus conquistou de volta para nós. Glória a Deus. Aleluia. E eu procurando aqui o versículo é bem interessante. Deus falando algo para a serpente e fala para o homem também. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e maldita és entre todos os animais domésticos. As rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aleluia. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? Isso aqui já é a celebração, já é a anunciação do sacrifício de Cristo, já é a anunciação da Páscoa do Senhor. Não sei se você já prestou atenção nisso. Quando a Bíblia diz: Eu porei inimizade entre ti e a mulher, ou seja, eles seriam inimigos, o homem e a serpente, o homem e o diabo, né? E ele diz: ele vai te pisar a cabeça, mas você vai ferir o calcanhar dele. É interessante, irmãos, a gente pensar nisso, porque Jesus, ele na cruz, ele triunfa e ele, de fato, quando a Bíblia fala de cabeça, ela está falando da autoridade. E quando o homem perdeu a sua autoridade para o diabo, no Éden, porque o homem dominava, mas uma vez que ele pecou, ele perdeu aquela autoridade, a autoridade passou para o diabo, né? Então, Jesus vencendo na cruz, ele pisa na cabeça do diabo, ele tira a autoridade de Satanás. Mas Satanás morde o calcanhar dele. O que quer dizer isso? O que é que a serpente carrega? Veneno. E que veneno era esse? O peso do nosso pecado. Jesus venceu, mas o pecado foi posto nele, o peso do nosso pecado, a nossa culpa. Aleluia. Não é forte isso, irmãos? Amém? Aleluia. Então, irmãos, hoje é sábado, né? Amanhã é Páscoa, e você já se reuniu com sua família, já comeu bastante, ou só foi eu? Apesar que eu nem pude, irmãos, nem pude, eu tive ruim esses dias, uma comida que eu comi e não deu muito certo, não. Passei uns dias bem chatos, mas enfim, já estou melhor, amém? Mas esse é um tempo, irmãos, que eu louvo a Deus por esse tempo, não só por aquilo que ele representa, mas é um tempo que as famílias se reúnem, que as famílias estão juntas para celebrar, né, esse dia. E aqueles que infelizmente não entendem esse dia, cometem exageros, comem demais, bebem demais, enfim. Mas para quem entende, irmãos, esse é um dia poderoso, a Sexta-feira Santa. É o dia em que Jesus é entregue, né? Entregue pelos nossos pecados, é o dia que ele morre na cruz, né? E ao terceiro dia, que é o domingo, né? O domingo de Páscoa, ele ressuscita. E, irmãos, a Páscoa ela deve sim ser algo que a gente deve sim lembrar, porque foi através dessa instituição, irmãos, que chegamos a Jesus e de Jesus a nova aliança.
Amém. Glória a Deus. Nós entendemos, irmãos, que a Páscoa ela foi instituída há muitos anos atrás, né, quando o povo de Deus estava no Egito. Imagine só, mais de 400 anos presos como escravos naquele lugar. E Deus fala com Moisés para Moisés ir libertar o seu povo naquele lugar. Moisés andava no deserto, fugido por ter cometido um crime e passara 40 anos fugindo. Mas Deus falou com ele e mandou ele voltar. Aleluia. Sabe, irmãos, o que eu aprendo com isso? Não dá para se esconder dos nossos erros, não. Um dia ele nos encontra. Amém? Um dia a gente vai ter que voltar lá para aquele lugarzinho da gente errou, se arrepender, enfim. Por que eu digo isso, irmãos? Aconteceu com o próprio Jacó. Jacó fugiu, prosperou lá na terra do sogro dele, mas ele teve que voltar para se reconciliar com seu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Isso é importante, irmãos, a gente aprender. Mas, enfim, 400 anos de silêncio de Deus, então Deus resolve mandar Moisés ao Egito. Lá ele encontra o seu irmão Arão, e lá eles vão a Faraó falar em nome de Deus, para que Faraó libertasse o povo de Deus. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Faraó, ouvindo aquilo, ele diz: quem é o Senhor? Né? Ele não sabe, ele pelo menos, né, naquilo que ele diz que não sabe quem é Deus. E Deus começa a agir por meio de Moisés, né, trazendo 10 pragas sobre o Egito. Aquilo é um julgamento, irmãos. E Deus mostrou o seu poder não só sobre aquela nação, mas sobre os deuses daquela nação, né, com o propósito de mostrar assim o seu poder a Faraó. Então a Bíblia diz que Faraó endureceu o coração. E por ele ter endurecido o coração, uma última praga, que foi a pior, né, a praga onde os primogênitos deles são mortos, né? E é interessante, irmãos, veja o que é uma semente ruim. Antes disso, os primogênitos dos israelitas também são mortos. Não sei se você prestou atenção. Mas Moisés, ele só escapou porque Deus tinha um propósito, porque os seus contemporâneos da época morreram todos. As parteiras eram pagas para matar os meninos. Misericórdia. Amém? Então, irmãos, não é que Deus está se vingando, mas é que uma semente ruim, quando ela é plantada, ela volta. Não sei se você já parou para pensar nisso. Anos depois, quem vai morrer são os primogênitos dos egípcios. Aleluia. E Deus, irmãos, ele institui um sinal para que o povo dele fosse poupado, porque ele diz: quando eu vier, na sua casa deve haver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passar, aquela casa não seja tocada, aquela casa não seja ferida. Então Deus faz todo um processo com aquele povo, dizendo a eles, no mês, chamado mês de Abib, no 14º dia, vocês vão sacrificar um cordeiro. Esse cordeiro deve ser macho, de 1 ano, sem defeito. E vocês vão comer esse cordeiro. Na casa que não for pequena, você se junta com outro, mas que isso tem que acontecer. E o sangue daquele cordeiro você vai passar nas vergas da porta, para que quando o anjo da morte vir, ele não toque aquela casa. E sabe, irmãos, tudo isso é uma figura. Veja como a Bíblia ela começa apontando para algo que vai acontecer lá na frente. A gente leu Gênesis. Gênesis está apontando para Jesus. A gente vê em Êxodo essa mesma história apontando para Jesus, só que com um cordeiro. O simbolismo de um cordeiro, ou seja, de um animal. O sangue de um animal seria derramado para que os primogênitos não morressem. Aleluia, glória a Deus. Percebe, irmãos, que Deus ele trabalha com simbologia. Não era que o poder do sangue, o sangue do cordeiro tinha um poder, mas Deus trouxe aquele símbolo para mostrar ao povo que algo mais na frente, muito mais poderoso iria acontecer. Porque até então, irmãos, o povo era escravo, mas escravo fisicamente. Trabalhavam, eram escravizados forçadamente para construir o Egito, para enriquecer o Egito.
e eles precisavam ser libertos daquela escravidão. E a Páscoa marca justamente isso, a liberdade daquela escravidão. Quando a última praga vem, eles são libertos e eles saem para o deserto. E eles caminham no deserto e Deus guia aquele povo através de uma coluna de fogo, através de uma nuvem. Deus no deserto, ele faz coisas extraordinárias, como abrir o mar vermelho, como tirar a água da rocha, como fazer as roupas crescerem no corpo, sandálias nos pés, como mandar codornizes, mandar maná todos os dias para aquele povo comer, para que aquele povo não morresse de fome. Veja o quão extraordinário é Deus, quando ele ama um povo e quando ele quer cuidar de um povo. Mas tudo isso, irmãos, era uma caminhada que só apontava para um lugar. Só aponta para Cristo. E eles viveram no natural aquilo que a gente hoje vive no espiritual. Nós não somos escravos, irmãos, no sentido figurado de termos um senhor sobre nós nos obrigando a trabalhar. Nós éramos escravos de algo muito pior, a separação de Deus, o pecado que nos escravizava. O pecado que nos afastava do nosso Pai, o pecado que nos levava ao caminho de morte, ao caminho de condenação. Esse, irmãos, essa é uma escravidão que dinheiro nenhum ou valor nenhum poderia pagar. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Há apenas o sangue de um cordeiro. Aleluia. Aleluia. Veja como Deus é detalhista. Na velha aliança ele diz, pegue um cordeiro macho de 1 ano sem defeito. Não podia ter defeito, não podia estar doente, não podia ser aleijado, não podia ter os olhos trocados. Ele tinha que ser perfeito. Jesus é o cordeiro perfeito. Jesus é o cordeiro de Deus. João, observando isso, quando João fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E há algo interessante nessa frase, irmãos. Porque até então, irmãos, Deus instituiu a Páscoa para que todo ano os israelitas fizessem o mesmo ritual. As famílias pegassem um cordeiro, sacrificassem, derramassem o sangue, comessem assado, todo aquele ritual por anos. E a Bíblia diz que aquele não era tirado, ele era apenas coberto. Passo de 1 ano. Tem outro. No espaço de 1 ano. Ou seja, irmãos, todo ano a Bíblia diz que havia uma renovação. Todo ano os israelitas precisavam sacrificar o cordeiro para que aquele pecado fosse coberto. E o que é coberto, irmãos, não é retirado. O que é coberto aleluia, glória a Deus. O que está coberto, irmãos, não tem como tirar. Está lá. Mas uma vez que Jesus vem, João diz algo interessante. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós éramos do mundo. Nós estávamos em nós havia a semente do pecado. Em nós havia uma natureza caída. Em nós havia algo que nos separava de Deus. Em nós havia algo que não nos permitia ter acesso ao Pai. E Jesus, quando vem, ele vem para tirar, para arrancar. Esse, irmãos, é o verdadeiro sentido da Páscoa. Não é o ovo, não é o coelho, não é o chocolate. Aleluia. Por que tem ovo, pastor? Por que tem coelho? Porque o povo arrumou um jeito de fazer comércio. Pelo menos é uma das razões. Uma. Eu sei que tem várias. Aproveitar essa fase que as famílias estão reunidas, estão mais sensíveis, e eu vou aproveitar para vender algo, para fazer comércio, para presentear alguém. Nada contra. Você quer presentear, você quer honrar alguém através de um ovo, de um chocolate, mas desde que, irmãos, aquilo não tire o verdadeiro sentido do que é isso. Amém? Muitos irmãos comem peixe na sexta-feira, mas não está na Bíblia isso. Eu vou para a casa da minha sogra, como peixe porque ela é católica, romana.
Eu vou por honrar ela, ela faz um banquete do tamanho do mundo, eu seria muito ignorante. Não, não quero não. Mas, na sexta-feira santa, você pode comer carne. Calma, não atire pé de mim. Quem é que esse povo estava comendo? Me diga. Carneiro, cordeiro. Cordeiro é peixe? Não, é carne. Na Bíblia não tem isso, irmãos, de você, na sexta-feira santa eu tenho que comer peixe. Não, isso é tradição. Tradição humana. E aquilo que é tradição humana, irmãos, você só segue se quiser. Você deve seguir o que está na Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Também não se condene. Se você comer o peixe, fique em paz. Eu só quero trazer à sua memória que você entenda que o verdadeiro sentido não é esse. O sentido da Páscoa é muito mais profundo. O sentido da Páscoa é trazer liberdade a um povo que estava preso, escravo, e tanto na Páscoa do tempo dos israelitas, quanto na Páscoa de hoje, que não chamamos mais de Páscoa, mas chamamos de ceia do Senhor. Aleluia. Isso aqui, irmãos, é uma lembrança. Porque Jesus, quando está para ser entregue, ele ceia com os seus discípulos e ele diz: eu estou ansioso, eu desejei comer essa última Páscoa com vocês. O que era que Jesus estava comendo nesse dia? Diga comigo, carneiro. Era, com seus discípulos. Não era peixe. Era o carneiro, pães asmos, que era pão sem fermento, e ervas amargas. O cordeiro simbolizava Jesus. As ervas amargas simbolizavam o sofrimento deles no Egito. Porque, irmãos, a gente tem um sério problema de esquecer as coisas, inclusive até sofrimento. Então Deus, acredito eu, que Ele traz uma estratégia para fazer o povo lembrar o quanto aquilo era ruim. E que esse povo não desejasse mais voltar para aquilo. Quer um exemplo? O povo, quando estava caminhando no deserto, quando se viu em aperto, começou a dizer: levantemos um capitão, voltemos ao Egito. Lá tem cebola. Oxente, já tinha esquecido tudo que Deus fez. Tinha libertado, abrido o mar vermelho, tinha conduzido eles, né, cuidando deles, mas no primeiro aperto disseram: vamos voltar para a escravidão. Você vê como é a memória do ser humano. Você agora é livre, mas a mentalidade ainda continua de escravo. Ou seja, irmãos, o cordeiro é Jesus, as ervas amargas são a lembrança do sofrimento, os pães sem fermento, irmãos, significa o pão significa Jesus, mas o fermento significa pecado. Então, por isso o pão precisava ser sem fermento, simbolizando que aquele pão era puro, que ele não era contaminado. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. E o tempo todo. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha como é interessante isso aqui. Aleluia. E sabe, irmãos, o plano de Deus, ele já estava escrito antes da fundação do mundo. A gente já leu Gênesis, vendo que Deus já tinha algo, já declarara algo ali. Mas você sabia que Jesus já estava morto antes da fundação do mundo? Antes que viesse a existir mundo, esse plano de Deus já estava escrito. Apocalipse 3:8 diz: e ia adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, o plano de Deus já estava estabelecido. Jesus já estava pronto para vir. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos amou, irmãos. A Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Aleluia. Percebe, irmãos, o amor de Deus por nós é tão grande que não cabe no entendimento. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Eu acho que o escritor não achou a palavra, ou não tem a palavra para descrever isso. De tal maneira que deu. Jesus diz:
Ninguém toma a minha vida, eu a dou, eu a entregue. De livre e espontânea vontade, pois tem autoridade do meu Pai para dar e para reavê-la de volta. Ou seja, irmãos, o Cordeiro, aquele que nos amou, aquele que nos ama até o dia de hoje, aquele que está assentado à destra de Deus, aquele que intercede por nós, ele se doou. E ele mesmo diz: não há amor maior do que esse, do que alguém dar a sua vida pelos seus irmãos. Aleluia. Palavra da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. E o tempo todo. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Olha só. Aqui eu fiz um paralelo. Na Páscoa, o cordeiro era sem defeito. Jesus era sem pecado. Na Páscoa, o cordeiro morria. Jesus morreu. Na Páscoa, o sangue protegia da morte, tanto que não afetou os primogênitos. Na nova aliança, o sangue de Jesus Cristo nos salva. Na Páscoa, a libertação da escravidão dos Egípcios. Na nova aliança, a libertação do pecado. Glória a Deus. Olha o que Pedro diz em 1 de Pedro 1, 18, 19. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes comprados ou regenerados da vossa vã maneira de viver, mas por tradição que recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Aleluia. Foi pelo precioso sangue dele. Não foi por prata, não foi por... Não há dinheiro, irmãos, nessa terra que compra uma alma. Não há dinheiro capaz de comprar uma alma. Toda a riqueza que você juntar nessa terra, ou toda a riqueza do mundo, não é capaz de comprar uma alma. Apenas o sangue de Cristo. Derramado na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Por isso, irmãos, a ceia do Senhor, ela faz lembrança, ela faz menção disso. Por quê, irmãos? Porque, como eu disse a você, como nós somos esquecidos, se nós não tivéssemos algo para lembrar aquilo que Cristo fez. Tem igreja hoje, irmãos, que nem ceia mais, nem trata, ou trata a ceia do Senhor como qualquer coisa. Mas isso aqui, irmãos, é um marco na história do cristianismo. Isso aqui tem um papel fundamental na história. Foi na ceia que a gente sai da velha aliança. A gente sai da condição de separado de Deus para entrar numa nova aliança. Numa condição maior, melhor, que é baseada em superiores promessas. Essa ceia é um marco, é um divisor de águas. Aqui acaba a escravidão para entrar na liberdade. Aqui acaba a inimizade para entrar na amizade. Aqui acaba a criatura e agora entra os filhos de Deus. Você entende? É um marco, é algo muito importante que eu e você precisamos valorizar. Todas as vezes que nós chegamos aqui e nós olhamos para essa mesa, não devemos olhar de qualquer maneira, porque ela representa o sacrifício de alguém inocente. O derramamento do sangue de alguém inocente, ela representa a obediência de alguém que decidiu, não foi obrigado, obedecer por amor de mim e de você. Não devemos olhar para essa mesa como algo comum, irmãos. Você recebe um pãozinho, você recebe um suco, mas aquilo representa o corpo e o sangue do teu Senhor, do meu Senhor, que foi moído e foi transpassado por amor de mim e de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria ler. Meu tablet hoje está já descarregando. Eu acabei esquecendo. Aí ele está se desligando. Se desligando não. Mas ele está se apagando. Mas eu quero ler algo para você aqui. Aleluia. Isaías. Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom? E o tempo todo? Aleluia. Isaías 53. Olha só o que o profeta começa a dizer. Isaías 53, 1. Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Pois foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando-o, mas nenhuma beleza havia
que nos agradasse. O que é isso, irmãos? Jesus apanhou tanto, que os homens olhavam para ele e escondiam o rosto. De tão machucado, de tão ferido, de tanta humilhação que sofreu. Tem aquelas coisas que chocam você, que você não quer nem ver. Não tinha aparência, nem formosura. As camaradas dizem que era porque Jesus era feio. Mentira. Mas o peso do pecado e tudo que ele sofreu, irmãos, deformou Jesus. Aleluia. Não é fácil, irmãos, apanhar de chicotes que quando pegam nas suas costas, arrancam os pedaços de couro. Quem já sofreu uma pisa dessa? Não é fácil. Os chicotes romanos, eles tinham pedaços de ossos nas pontas. E se você já assistiu a Paixão de Cristo de Mel Gibson, você vai ver aquelas encenação. E vou te dizer um detalhe, ouvindo a história do ator, ele disse que muitas daquelas lapadas pegou nele de verdade. A ponto dele adoecer e ir para o hospital. Arrancava. Não estou dizendo que arrancou do ator. Mas eu estou dizendo arrancava, era capaz de arrancar os pedaços de carne. Aí você diz, misericórdia. Irmãos, não podemos tratar isso como qualquer coisa. Nós estamos aqui simplesmente para lembrar disso. E agradecer, ter um coração grato, Senhor. Eu só estou aqui porque o Senhor obedeceu, porque o Senhor me amou primeiro. Porque o Senhor honrou a minha vida, porque, irmãos, Ele nos honrou e nós não merecia, não. Que a honra? Dá valor. Ele nos valorizou tanto a ponto de sofrer esse tipo de humilhação. A morte de cruz, irmãos, para um romano, a Bíblia não, a história conta que um romano, quando ouvia falar da morte de cruz, ele disse, nem é lícito ouvir falar desse tipo de coisa, de tão perverso que era. Perverso e humilhante, porque, irmãos, o homem ficava estendido naquela cruz, seminu, e ali era um lugar, irmãos, de ladrões, de malfeitores, da escória da sociedade. Foi ali que Jesus ficou, entre ladrões. Entre pessoas que não valiam nada, mas ele estava lá, assumiu o meu lugar e o teu. A Bíblia fala que ele morreu a nossa morte, que ele tomou o nosso pecado no madeiro sobre si, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, por suas pisaduras fomos sarados. 1 de Pedro 2. Aleluia, carregando ele mesmo no madeiro os nossos pecados. Oh, glória. Sabe, irmãos, você e eu não temos noção do que é o peso espiritual do pecado. O Senhor está comparando ao veneno da cobra enxertado no calcanhar. Mas ainda eu digo que não é a mesma coisa. Porque esse mesmo texto, irmãos, a Bíblia fala que agradou a Deus moê-lo. Jesus foi moído. Como assim, pastor, agradou a Deus? Sim, foi o próprio Deus, irmãos. E fez isso com Jesus, para não fazer comigo e com você. Leia o texto, você vai ver. Não foi o diabo, foi Deus. Por que Deus fez isso, irmãos? Porque Deus é juiz. Ele é amor, mas ele é juiz. Entenda isso. E uma vez que Deus estabelece uma lei, quem quebra a lei, vai vir o juízo de Deus sobre a pessoa. Vai cair sobre aquela pessoa, independente. O que é que Jesus fez? Assume nossa culpa, o juízo de Deus sobre ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nenhuma beleza tinha. Aí diz, era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondiam o rosto, está vendo? Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, diga comigo, certamente. Diga com fé, meu irmão, isso é para você. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aleluia. Transpassado, moído. Esse pãozinho que você pegar, ele representa o corpo. Jesus disse: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. É um simbolismo, irmão. Você está, sim, participando do corpo, participando da comunhão, participando desse sacrifício. Aleluia.
Aleluia. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, irmãos, o castigo que nos traz a paz. Hoje você tem paz. Hoje você tem paz com Deus. Porque o castigo foi sobre ele. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler daqui a pouco. Lembra aí de eu ler Efésios. Para você entender. O que Jesus fez. Nos trouxe paz, nos fez família de Deus. Ei, o Romanos diz que talvez por um bom, naquela época, alguém ousasse morrer. Mas Deus prova seu amor, enviando Jesus e ele morrendo por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos. Eu e você éramos inimigos de Deus. E Jesus morre pelos seus inimigos. Ele nos amou primeiro. Ele nos perdoou primeiro. Tem uma canção, acho que é Diante do Trono. De me ama ele, acho que é assim. Aí ela diz algo bem interessante, ela diz, não tenho tempo para perder com ressentimento. Não perca tempo, irmãos, com ressentimento, sabendo que o seu Senhor lhe amou, lhe perdoou. E tem lhe amado até hoje, nunca desistiu de você. Expresse o seu amor a outras pessoas. Deixe as pessoas ver Cristo em você. Aleluia. Olha a nossa situação. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Uau! Jesus não abriu a sua boca. Jesus não lançou maldição. Jesus não clamou por Deus na hora dos seus julgamentos. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia diz que ele se entregava àquele que julgava retamente. Porque o cordeiro sem defeito, ele foi examinado por Pilatos, não achou pecado nele. Por Herodes, não achou nada nele. O próprio Sinédrio não achou nada nele, teve que mentir. Cordeiro santo, puro, imaculado. É o meu Senhor, é o teu Senhor. Aleluia. Aleluia. Foi levado ao matadouro como ovelha muda perante seus tosqueadores. Não abriu a sua boca. Por isso o juízo do opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do seu povo, foi ele ferido. Designar-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Aleluia. Foi posto com os ladrões, os transgressores aqui do texto, e com o rico esteve na sua morte. Por quê? Porque ele foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia, que era rico. Aleluia. Deus é bom. Aí diz, vou lhe provar que foi Deus que moeu Jesus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando ele der a sua alma em oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Sabe quem é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Diga, sou eu. É você. Você só está aqui porque ele foi. Você só está aqui porque ele obedeceu. Você e eu somos o fruto do penoso trabalho. Ele diz que a alma dele ficará satisfeita. A alma de Jesus está satisfeita em ver você aqui. Ele se alegra. Por quê, irmãos? Porque nós não esquecemos. Porque isso é uma questão de honra e é uma questão também de obediência. Nós estamos nessa noite obedecendo a ordenança dele. Quando ele diz, fazei isto em memória de mim. Lembre. Está dizendo, faça para lembrar. Não esqueça.
até que eu venha, até que Jesus volte, irmãos, nós celebraremos ceia. E quando estivermos lá com Ele, nós celebraremos com Ele também. Apocalipse diz isso. Estaremos com o Senhor nos ares, nas nuvens. Aleluia. Glória a Deus. Você tem expectativa, meu irmão, nesse dia? De encontrar com o seu Senhor, Irmãos, eu fico imaginando como é andar sobre as nuvens. Você não tem essa curiosidade? Como é andar nas ruas de ouro? Como é ver Jesus face a face? Nós temos, irmãos, que ter expectativa nisso. Quando é ver o dia que ele vai estar voltando, a Bíblia diz que ele vem num cavalo montado, com a sua igreja, comigo e com você. Porque primeiro nós seremos arrebatados, cearemos com ele, mas depois ele volta num cavalo branco, montado com a sua igreja, irmãos. Aleluia! Aleluia! Cavalgar com o Rei dos Reis. Eita, glória a Deus, aleluia. Gera expectativa, irmãos, porque do jeito que o mundo vai, eu creio que não demora muito não. Aleluia, as coisas estão aceleradas, é muita iniquidade, é muita coisa ruim. Uma mulher chorava esses dias pedindo: Jesus, volta logo, porque há muita maldade no mundo. E eu penso, irmãos, sou eu pensando, que ele ainda não voltou por misericórdia. Pensando misericórdia para que o povo se arrependa, para que o povo não desça ao inferno, porque o inferno existe, irmãos, mas não foi feito nem para mim nem para você, para o diabo e seus anjos, mas muita gente por opção está indo para ele, ou muita gente está indo para ele por cegueira mesmo, por estar apaixonado pelo mundo e pelas coisas que o mundo oferece, preferem o caminho de morte. Isso é triste, irmãos. É triste porque tem a oportunidade, irmãos, de se livrar daquilo, de viver uma vida com Deus, mas, infelizmente, irmãos, o mundo caminha para a perdição. Na realidade está perdido. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que ele diz. Por isso, lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até a hora da intercessão de Jesus, esse texto fala, porque Jesus está naquele lugar, sofrendo humilhação, zombando dele, e ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Entende, irmãos, que a cegueira espiritual é algo terrível, porque as pessoas fazem coisas absurdas e não sabem o que estão fazendo. A Bíblia diz que se os poderosos dessa época tivessem reconhecido que era Jesus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aleluia, irmãos. Existe uma cegueira espiritual no mundo que precisa ser tirada, e o porta-voz sou eu e é você, para anunciar essa palavra, para mostrar Jesus às pessoas, para que as pessoas sejam de fato libertas e elas tenham uma esperança. Amém? Mas deixa eu ler Efésios, para você ficar animado. Você está animado? Eu estou animado, irmãos, porque como o meu Senhor não há. Aleluia. Só Ele, para nos dar o que nos deu, só Ele, para nos livrar daquilo que é mortal. Efésios 2. Aleluia. Eu vou ler do 2. Olha só, isso é a promessa de Deus. Ele nos deu vida, Efésios 2:2. Ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Ele te deu vida. Você estava morto no pecado, no delito. E ele está dizendo, ele te deu vida. Vida eterna habita em você. Se você nasceu de novo, se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, vida eterna habita em você. Aleluia. Partiu daqui, o endereço é certo. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe
da potestade do ar e do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outra hora, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha só, e éramos por natureza filhos da ira. O marco. Filhos da ira para filhos de Deus. De mortos para vivos. Aleluia. Isso significa muito, meu irmão. Não perca a ceia. Se esforce, venha. Porque você vai estar relembrando, vai estar revivendo algo muito poderoso. Isso só tem importância, irmãos, a partir do momento a partir do tamanho da honra que eu e você coloca nisso. Se não temos honra por isso, é só um pedaço de pão e um suco de uva. Mas se honramos a isso, ei, você vai receber muita coisa. Aleluia. Aleluia. Filhos da ira. Aí diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça, diga, pela graça, eu sou salvo. Mediante a fé, ele diz, pela graça sois salvos, juntamente com ele, e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você é salvo, você ressuscitou, você está assentado com Cristo. Aí ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Pela graça sois salvos, mais uma vez ele retifica aqui, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom, irmão. Salvação se recebe. Não vem por obras, não é por aquilo que eu faço, não é pelo meu comportamento bonzinho, mas é um dom dado por Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Eu quero ler o restinho aqui, irmãos. Eu não vou me demorar, mas esse aqui, no 2,17 diz assim, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, paz também aos que estavam perto, porque ele, ambos temos acesso ao Pai em Espírito. Olha só, tanto nós hoje temos acesso ao Pai em Espírito. Por isso que a Bíblia diz, por isso que Jesus diz àquela mulher, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A tua adoração, irmãos, agora é de dentro para fora. Na velha aliança o homem não adorava dessa maneira, porque o pecado separava. Não tinha adoração genuína. E Deus agora, Jesus diz, chega um novo tempo que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Você tem acesso ao Pai em espírito. Aleluia. Se você disser Pai, os ouvidos deles estão atentos para ouvir a tua voz. Não pense que Deus te esqueceu. Não pense que Deus terminou com você. Não pense que Ele está lhe ignorando. Quando você diz Pai e diz de todo o seu coração, ei, o Senhor está atento. Aleluia. Para ouvir o teu clamor, para trazer a resposta que você precisa. Aí ele diz, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos e sois da família de Deus. Aqui peregrinos e estrangeiros. Aqui co-cidadão dos santos. Aqui família de Deus. Diga, eu sou família de Deus. Família é tratado diferente, irmãos. Você é família, você é tratado por Deus diferente. Você é de casa. Ai, Jesus. Aí diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, do qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado a Deus, o Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus em espírito. Você é família, você tem acesso, você deixou de ser estrangeiro, agora você é co-cidadão, agora o Espírito habita em você. Seus pecados foram perdoados, a sua vida foi transformada, sabe? Tudo isso essa ceia representa.
Não só o sacrifício, não só a morte, mas também a ressurreição do nosso Senhor e Salvador e também a proclamação da sua vinda. Quando você for perguntado da ceia, você vai saber o que responder agora. Se alguém te pegar comendo carne na sexta-feira santa, você sabe responder. Não aceita a pessoa lhe chamar, eita, pecador, herege. Essa pessoa não sabe o que diz. Amém? Glória a Deus.